Você já imaginou como era a relação dos portugueses e indígenas durante o período colonial? Sabe-se que não foi nada pacífico, com indígenas sendo escravizados e tirados de suas terras. Porém, pouco se sabe sobre os detalhes, principalmente sobre o quão sangrento foram os combates, não só entre indígenas e colonos, mas muitas vezes entre tribos inimigas, que os colonos se aproveitavam dos conflitos para tomar suas terras, sob o pretexto de que estavam em guerra. Por isso, hoje vou falar sobre a Guerra dos Bárbaros, que era como os portugueses chamavam esses indígenas, que ocorreu entre 1650 e 1720 aqui no Brasil. De acordo com Maria Idalina Pires, ela foi um conflito que envolveu colonizadores e os povos nativos chamados Tapuia e teve como palco uma área que correspondia em termos atuais a um território que inclui os sertões nordestinos, desde a Bahia até o Maranhão. Primeiro, é necessário explicar o contexto da guerra. Com base no vídeo de Luri Farias, como se sabe, ao se encontrarem com os indígenas, os portugueses ofereciam objetos desconhecidos a eles em troca de recursos, como as facas e espelhos. Pretendia-se entregar essa população indígena no projeto de colonização da América, catequizando os indígenas e extraindo riquezas da terra. Porém, conforme passar do tempo, foram construídos diversos engenhos de açúcar, no qual os portugueses passaram a escravizar os indígenas para suprir a necessidade de mão de obra. As reações desses indígenas foram diversas, com alguns se aliando aos colonos, outros fugindo e outros ainda lutando contra eles. De qualquer forma, com o passar do tempo, os portugueses se interessaram pelas terras mais distantes do litoral, no interior, e marcharam até o atual Nordeste com a intenção de expandir a pecuária para o interior, após a expulsão dos holandeses lá. Lá, entraram em conflito com os indígenas que já moravam ali, e os conflitos que lá surgiram ficaram conhecidos como Guerra dos Bárbaros. Você pode se perguntar, por que bárbaros? Os indígenas não estavam simplesmente defendendo a terra que já era deles e os portugueses estavam tentando tomar? O que é verdade, bárbaros era o termo usado pelos romanos para se referir a todos os povos que não tinham os mesmos costumes que eles, e os portugueses usavam esse termo como argumento para justificar as guerras que faziam, chamando-as de guerras justas, pois precisavam eliminar os maus costumes dos nativos. Os indígenas eram descritos como povos selvagens, bestiais, infiéis, traiçoeiros, audaciosos, intrépidos, canibais, poligâmicos, enfim, índios problema. Afinal, não se deixavam se evangelizar, se civilizar. Como explicado por Joel Zester Domingues, os portugueses ainda classificavam os indígenas em dois grandes grupos genéricos, os tupis e tapuias, ignorando todas as diferenças que as tribos tinham umas das outras. Os tupis eram um grupo que se encontrava no litoral e eram mais amigáveis, enquanto os tapuias eram os ferozes que não aceitavam civilização. Os holandeses, que haviam sido expulsos, se aproveitaram dessa animosidade entre os tapuias e portugueses e buscaram se aliar aos tapuias, o que serviu para reforçar essa falsa dicotomia que os europeus usaram para dividir as populações indígenas brasileiras. Algumas das tribos que entraram em conflito com os portugueses foram as tribos Cariri, que eram consideradas traidoras por terem se aliado aos invasores holandeses após a expulsão dos holandeses do Nordeste açucareiro em 1654. Essas tribos, inicialmente, habitavam o litoral nordestino, do Maranhão ao sul da Bahia. De lá, foram expulsos pelos Tupiniquim e depois pelos Tupinambás. Após essa expulsão, quando chegaram no interior, dividiram-se em diversas tribos: Tarairiú, Janduí, Paiacu, Surucu, Icó, entre outras. Foram elas que formaram a chamada Confederação dos Cariri, um termo dado pelos europeus. Esse apoio que essa tribo deu aos holandeses contribuiu para estigmatizá-los como índios traidores e não confiáveis. Todo esse ódio direcionado aos indígenas, como dito anteriormente, era justificado como guerra justa, o que trazia diversas vantagens para eles. Com esse argumento, os colonos poderiam realizar o apresamento dos índios para serem vendidos como escravos aos engenhos do litoral e dava o direito de solicitar, junto às autoridades coloniais, terras nas áreas onde eram travados os combates contra o gentio bárbaro. Não só isso, como também a expansão da pecuária demandava cada vez mais terras para abastecer de carne e couro as cidades litorâneas do Nordeste e as crescentes vilas e cidades mineiras. Ou seja, a Guerra Justa foi só uma desculpa para os colonos realizarem seus interesses, que era montagens de fazendas de gado, doações de sesmarias e captura de escravos. De qualquer forma, dentre os conflitos que compunham a Guerra dos Bárbaros, destaca-se a Guerra do Recôncavo e a Guerra do Açu. A Guerra do Recôncavo, que ocorreu entre 1651 e 1679 no interior da Bahia, foi o início do conflito, logo após a expulsão dos holandeses.
Nesse conflito, o governador-geral Francisco Barreto de Menezes enviou 2 companhias para reprimir os bárbaros, os índios aliados que compunham o terço de Felipe Camarão e os negros o terço de Henrique Dias. Apesar dessas tropas combaterem os índios, mais de 50% de seus membros eram índios. Índios esses que foram arregimentados, ainda, condenados, vadios e degradados com a promessa de perdão para aqueles que combatessem os bárbaros. Porém, ainda assim, não foram capazes de derrotar a enorme resistência oferecida pelos Cariri e, como solução, Francisco Barreto de Menezes escreveu ao capitão Morro de São Vicente para acertar um contrato com os sertanistas paulistas. Iria enviar os bandeirantes para pacificar a região. Os índios, porém, levaram a melhor. De acordo com o professor Lenin Campos Soares, a força dos índios era assustadora e advinha de sua união, de suas táticas de guerra, além do aprendizado que tiveram com os holandeses e franceses com o uso de armas de fogo. Seu modo de fazer guerra era através de emboscadas e armadilhas, o que fugia do modo europeu e medieval de lutas em campos abertos e seguindo o protocolo de honra da cavalaria medieval. Na guerra, não dão quartel a ninguém, nem apresentam batalha à cara descoberta, senão com súbitas avançadas e depois por trás das árvores fazem os seus tiros. Usam muito de gritarias para meterem terror. Que, se este inimigo fizer a forma de batalha, depressa fora desbaratado, mas são nações estas fora de todo uso militar, porque as suas avançadas são de súbito, dando urros que fazem tremer a terra para meterem terror e espanto, e logo se espalham e se metem de trás das árvores, fazendo momos como bugios, que sucede às vezes meterem-lhe 2 a 3 armas, e rara vez se acerta o tiro pelo jeito que fazem com o corpo. Isso foi o que Luiz da Câmara Coutinho disse sobre os indígenas. Essa vantagem dos nativos criou um clima de pânico entre os colonos, que ameaçavam abandonar a terra. O comportamento selvagem dos inimigos agravava a sensação de medo. O segundo episódio do conflito foi a Guerra do Açu, que aconteceu entre 1687 e 1693 em Pernambuco, Rio Grande do Norte, Piauí e Paraíba. Em 1687, os indígenas realizaram um ataque surpresa violento que matou muitos colonos, milhares de cabeças de gado e destruiu fazendas na capitania do Rio Grande do Norte. Foram enviados pessoal, armas, munição e mantimentos para combatê-los. Contudo, não foram suficientes para combater a enorme resistência dos Cariri. Dessa maneira, foram convocados os índios do terço de Felipe Camarão e os negros do terço de Henrique Dias. Mas o elemento determinante para o sucesso português nos combates foi a entrada dos bandeiristas paulistas a partir de 1688. Domingos Jorge Velhos, que já se encontrava no Nordeste para combater o Quilombo dos Palmares, foi convencido a suspender o ataque aos quilombolas e a mudar de rota para enfrentar os Cariri. A força dos índios, neste momento, era assustadora, pois reuniam o maior número de tribos. Além disso, outro elemento que surpreendeu o exército português foi a facilidade com que os indígenas tinham acesso às armas de fogo e a cavalos. Eles conseguiram as armas principalmente através do comércio com piratas e os cavalos eram roubados dos colonos durante o período holandês e criados por eles. Diante da grande resistência dos índios, a guerra foi tomando um caráter cada vez mais explícito de extermínio. Assim, se a princípio os bandeirantes foram seduzidos pelo apresamento de indígenas, passaram a ser recompensados principalmente com honrarias e terras, sesmarias. Em 1692, ocorreu um ponto de virada na guerra, a celebração do primeiro tratado de paz entre colonizadores e indígenas na América Portuguesa. Por iniciativa do chefe Canindé do Janduí, estabeleceu-se uma aliança pela qual estes se comprometiam a fornecer 5.000 guerreiros para lutar junto aos portugueses contra invasores europeus ou tribos hostis, além de certo número de trabalhadores para as fazendas de gado. Em troca, recebiam uma área de 10 léguas quadradas e sua liberdade. No entanto, apesar do Tratado de Paz, muitos colonos insistiam em invadir as aldeias na tentativa de capturar os nativos para torná-los escravos. O terço dos paulistas, liderado por Manuel Álvares de Moraes Navarro, recebe então terras com o objetivo de povoar e defendê-las, evitando que os indígenas novamente se reagrupassem e reiniciassem a guerra. Porém, mais tarde, causam o que ficou conhecido como Massacre do Jaguaribe. Eles se reuniram aos Caratiu, liderados por Gene Papuaçu, e marcharam até a aldeia dos Paiacus, às margens do rio Jaguaribe, no Ceará. Lá, foram recebidos com festas pelos nativos, que dançaram para eles, como se acolhe um aliado. E como conta o diário do mestre de campo Navarro que,
Durante a dança, o irmão de Gene Papoaçu, chefe dos indígenas Caratiú, se aproximou de Navarro com um grupo de nativos. Temendo traição dos seus aliados, ele atirou no jovem. O disparo iniciou uma batalha campal em que era cada um por si. Gene Papoaçu morreu no confronto e apenas 2 paulistas caíram mortos. Apesar dos inúmeros feridos, centenas de paiacus encontraram seu fim. E pelo menos 300 homens, mulheres e crianças foram capturadas e transformadas em escravos. De qualquer forma, os levantes Cariri prosseguiram até o início do século XVIII. A partir de 1720, não havia mais sinais de levantes indígenas naquela região. Embora o resultado da guerra tenha sido catastrófico para os povos nativos da região, é importante levar em conta que ela atrasou o processo de conquista da terra pelos colonos nos sertões nordestinos por quase 2 séculos. Ela tem um rico significado histórico no quadro da ocupação dos sertões nordestinos na época colonial, representando um dos mais terríveis genocídios que a história oficial não conseguiu esconder.